Indiscutivelmente, ser camisa 10 não é para qualquer um. Esse número dentro do futebol representa muitas coisas, entre elas habilidade, qualidade, improviso e muito mais. E não é à toa que sempre esperamos que um camisa 10 possa mudar uma partida. Então, eu te convido a viajar no tempo comigo e vamos descobrir, Copa a Copa, quem foram os camisas 10 da seleção brasileira nesse grande campeonato que ocorre desde 1930. Então, com vocês, todos os camisas 10 da seleção brasileira em Copas do Mundo. Vamos começar então em 1930, a primeira Copa do Mundo que ocorreu. Ainda não existia numeração nas camisas dos jogadores. Então eu fiz uma pesquisa e vi que o melhor jogador do Brasil foi um cara chamado Fausto dos Santos, mais conhecido como Fausto. Para muitos ele foi considerado o melhor jogador do Brasil e também o melhor jogador daquela Copa. Então, se tivesse numeração, a camisa 10 deveria ir para o grande Fausto. O Brasil terminou essa Copa em sexto colocado. Em 1934 também não existia numeração, mas o Brasil tinha o grande Leônidas da Silva, que carinhosamente tinha o apelido de Diamante Negro e foi na sua época um craque. Inclusive, ele foi o inventor da bicicleta que nós conhecemos. E obviamente, se existisse numeração, a camisa 10 seria dele. O Brasil terminou aquela Copa em 14º colocado. Na Copa de 1938 também não existia numeração. Novamente, Leônidas da Silva estava naquela Copa. Então, a 10 seria novamente para ele. O Brasil foi bem naquela Copa e terminou em 3º colocado. Já em 1942 e 1946, que foram anos para ter Copa do Mundo, na verdade não houve a Copa, justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. A Copa voltou a todo vapor em 1950, mas também a FIFA ainda não tinha aderido à numeração nas camisas. O Brasil tinha o atacante Ademir, que foi o artilheiro daquela Copa, com 9 gols. E obviamente, se ele foi o artilheiro, se existisse a camisa 10, poderíamos dar a camisa 10 para o grande Ademir. Naquela Copa, o Brasil perdeu a final para o Uruguai e terminou com a vice-colocação. Na Copa de 1954, a FIFA passou a usar a numeração nos jogadores. Naquela época, ninguém ligava para a numeração. Mas, se a gente verificar quem foi o camisa 10 daquela Copa, mesmo sem querer, foi o atacante Pinga. O Brasil terminou essa Copa na 5ª colocação. Já na Copa de 1958, quem ficou com a 10 foi ninguém menos e ninguém mais que o menino Pelé. Mas naquela época ninguém ligava para número, como já dito. E como que o Pelé ficou com a 10? Na verdade foi uma coincidência, porque na hora de dar os números para os jogadores, o Pelé era o 10º jogador. Aí começou lá com o primeiro jogador número 1, segundo jogador número 2, terceiro jogador que estava naquela lista número 3, e assim foi. E o Pelé estava em 10º, por isso que o Pelé ficou com a número 10. Coincidências à parte, o Pelé naquela Copa era jovenzinho e arrebentou, bicho. Fez gols de todos os jeitos, de cabeça, de chapéu, enfim. E depois daquela Copa, o Pelé deixou um grande legado, que aí o pessoal começou a prestar atenção na camisa 10. E a camisa 10 começou a ser vista com outros olhos. Começou a ser usada pelo melhor jogador da equipe. E o Brasil naquela Copa de 1958 foi, como nós sabemos, campeão mundial pela primeira vez. Em 1962, a camisa 10 continuou com o grande Pelé, mas o Pelé sofreu uma contusão no começo da Copa e não conseguiu ajudar muito a equipe brasileira. Mas o Brasil, liderado por Mané Garrincha, conseguiu novamente ser campeão mundial pela segunda vez. Em 1966, novamente, a 10 ficou com Pelé. E apesar do Brasil ter um timaço com o próprio Pelé, Garrincha, Gerson, Jairzinho, Tostão, entre outros, o time ficou apenas em 11º naquela Copa. Em 1970, Pelé novamente estava com a 10, pela última vez, justamente porque foi a sua última Copa da carreira. E como nós sabemos, o Brasil, com um futebol realmente mágico, conseguiu conquistar novamente e ser campeão mundial pela terceira vez em sua história.
Em 1974, a camisa 10 de Pelé passou a ser usada pelo grande Rivelino. Inclusive, o Rivelino era o jogador preferido de Diego Armando Maradona. O Rivelino realmente foi um grande jogador. O Brasil naquela Copa terminou em quarto colocado. Em 1978, Rivelino continuou sendo o camisa 10 da seleção. O Brasil tinha um timaço, tinha Toninho Cerezo, Dirceu, Rivelino, Zico, Nelinho, Roberto Dinamite, entre outros, mas o Brasil terminou aquela Copa em terceiro colocado. Em 1982, a camisa 10 passou para o grande Zico. Para muitos, aquele time de 82 indiscutivelmente foi o melhor daquela Copa e até hoje ele é lembrado como um dos melhores times que o Brasil já teve em todos os tempos. Mas como o melhor nem sempre ganha, o Brasil terminou aquela Copa em quinto colocado. Em 1986, Zico continuou sendo o camisa 10 da seleção e o Brasil terminou novamente em quinto naquela Copa. Em 1990, o camisa 10 daquela Copa do Brasil foi Paulo Silas, que era meia, e um detalhe é que se o Neto tivesse ido para aquela Copa, com certeza ele seria o camisa 10. O Brasil terminou essa Copa em nono colocado. Na Copa de 1994, a camisa 10 passou para o Raí, que não era titular absoluto daquela Copa. Dá para perceber que na Copa de 90 e na Copa de 94, a camisa 10 perdeu um pouco a sua força. Mas o Brasil, como nós sabemos, terminou aquela Copa sendo campeão mundial pela quarta vez em sua história. Em 1998, a camisa 10 voltou a ter força novamente, e quem vestiu a 10 foi o grande Rivaldo. Apesar de ter feito uma grande Copa, o Brasil foi destruído na final por Zidane e companhia. Ou seja, o Brasil terminou a Copa com a vice-colocação. Na Copa de 2002, Rivaldo continuou vestindo a camisa 10. E ele foi um grande camisa 10. Foi importante para o Brasil em todos os jogos e para muitos ele é considerado o melhor jogador daquela Copa. O Brasil terminou vencendo aquela Copa e sendo pela quinta vez na sua história campeão mundial. Em 2006, dessa vez, outro grande jogador vestiu a camisa 10. Estamos falando do grande Ronaldinho Gaúcho. E apesar do Brasil ter um grande time no papel, dentro de campo as coisas não funcionaram. E o Brasil terminou aquela Copa na quinta colocação. Em 2010, dessa vez quem vestiu a grande camisa 10 foi ninguém menos ninguém mais que o grande Kaká. O Brasil terminou aquela Copa em sexto colocado. E na Copa de 2014, em sua primeira Copa na carreira, sendo o líder de uma nova geração, o grande Neymar Júnior é quem ficou com a 10. Infelizmente, essa Copa foi marcada com o 7-1 contra a Alemanha, que eliminou o Brasil da competição. E como nós sabemos, o time brasileiro terminou a competição em quarto colocado. E provavelmente o camisa 10 da Copa de 2018 será novamente Neymar Júnior. Então é isso, bicho. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê lá no próximo vídeo.